O torcedor está cobrando muito a questão dos reforços e principalmente perder Juan e Wellington num pré-contrato praticamente de graça, entre aspas, a não sei que o Southampton pague uma compensação agora. Isso te deixou assim chateado da maneira que foi? Ah, é óbvio que a gente fica chateado, né? Isso eu gosto muito dos dois meninos. Primeiro, quero falar dos dois meninos, né? Do Wellington e do Juan. São absolutamente profissionais, são jogadores dedicados que nunca me deram um problema aqui. Nunca tive um problema com os dois. E tá aí o Wellington, jogou já com um pré-contrato assinado contra o Grêmio. Você vê a dedicação do Wellington em campo, né? Não tenho a menor dúvida que o Wellington vai se dedicar sempre. É o perfil do Wellington, é o perfil do Juan. Mas é claro que a gente fica incomodado porque, por exemplo, para dar um exemplo ao contrário, né? O Diego, que a gente negociou agora, o Diego também teve a mesma oportunidade de assinar o pré-contrato lá atrás E não foi. e não foi. Não, quis que a gente renovasse, negociamos a renovação, Diego renovou e agora foi, né? E talvez um dos vídeos mais emocionantes que eu vi desde quando está aqui é esse vídeo do Diego saindo, né? Porque é isso, é um menino com identidade com a gente. E claro que a gente fica chateado, porque não é que a gente não buscou o Wellington, 2 anos que a gente tentou renovar. Foram 4 propostas mesmo? Acho que 5 propostas. 5? É. Nós fizemos uma proposta, assim, no dia que saiu a matéria, que ele ainda não tinha assinado, tinha saído a matéria que ele já tinha assinado, mas ainda já estava o burburinho. Naquele dia mesmo a gente tinha feito uma outra No jogo do Grêmio? Não, antes. Antes. Aquele burburinho. Porque acho que uma semana antes surgiu que ele já tinha assinado, ainda não tinha. Ah, sim. Né? Mas ainda não estava assinado. Naquele dia que surgiu a matéria mais para o fim da manhã... Do interesse do Southampton, que até o Robson Ferreira, o empresário, deu entrevista, né? Sim. Nós, no período da manhã, naquele dia, de manhã cedo, logo no primeiro horário, tínhamos feito mais uma proposta. E para o Juan também fizemos proposta. Para o Juan, acho que 2 ou 3 propostas, não tenho certeza, acho que 3, mas não tenho certeza. E não houve acordo. Não houve acordo. Aí é um desejo do atleta, a gente respeita, ambos têm contrato até o final do ano, e agora a gente tem a expectativa, eu tenho a expectativa que eles fiquem conosco até o final do ano. Tem papo de compensação? O clube ligou para vocês? Não, a gente recebeu um e-mail? documento com o clube abrindo essa possibilidade, né? Mas nesse momento a gente não tem interesse nessa conversa. E mais, né? Se alguém assinou um pré-contrato com um atleta nosso e quer que ele saia antes do momento, não sou eu que tenho que dar valor. O movimento tem que ser contrário. O movimento é o contrário. Se eles quiserem fazer o movimento, me apresentar um valor, eu vou dizer se esse valor até porque eu não precifico o jogador nosso. Né? Eles que façam uma proposta. Se eles não fizerem proposta, está tudo bem. São 2 meninos ótimos que a gente vai contar com eles até 31 de dezembro. Aliás, foi assim com o Igor Gomes, que também é um menino ótimo, né? Teve um posicionamento diferente, que eu acho melhor, mais adequado. Sim. O Igor nos avisou muito antes que não renovaria. E jogou também com toda a dedicação dele até o final do contrato. Depois saiu, não houve problema nenhum, até o momento que a gente fez um acordo, né? Que foi a chegada do Rafael, né? Até o momento que teve, senão ele continuaria conosco. Teve um acordo e aí veio o Rafael naquela composição. Então a gente mas tá tudo bem, os meninos estão aí, a gente gosta deles. O Wellington hoje é nosso titular, o Juan é um jogador que entra bastante. Vamos em frente. A gente continua na nossa tocada, sempre buscando a renovação com os meninos de Cotia, a valoração deles, porque a gente acredita muito nesses meninos. E é importante você falar isso como diretor de futebol, homem forte do futebol, porque a rede social ela é cruel às vezes, né? Então às vezes ele está buscando uma oportunidade profissional e às vezes é xingado, ameaçado nas redes. Isso acontece. É bom a instituição deixar claro que não é o jogador e sim a negociação que aconteceu e a vida que segue, né? André, negociação é negociação. Se a lei permite, a lei permite. E você negocia, a gente negocia. Se dá certo, dá, se não dá, não dá, mas eu trato isso também com naturalidade. A gente busca a renovação. Quando ela não vem, é um desejo do atleta, ele segue o caminho dele e nós seguimos o nosso. É claro que o torcedor vai ficar tranquilo quando você trouxer o Alexandre. Quando é que ele desembarca aqui na Barra Funda? Assim, o Alexandre, a gente conversou com ele, a gente nem está tocando muito na coisa, porque ele tinha o desejo, e deixou isso claro para a gente, né, na conversa, de permanecer um pouco mais na Europa, né? Então a gente está com muita calma, muita tranquilidade nesse momento, né?
até porque é o que eu estou dizendo, né? Nesse momento o Wellington fica até o final do ano. Então, não é nada que a gente tenha que fazer a Sim. toque de caixa. Vamos tranquilo, vamos ouvindo, vamos conversando, mas nesse momento não temos nem proposta na mesa colocada. Assim. Então, aguardando o próprio desejo do atleta, ver se ele quer voltar. Se ele quiser voltar, a gente vai conversar para ver se a gente consegue ajustar que ele vem ou não. Hoje está frio, completamente frio. Hoje está frio no aguardo do próprio atleta. A gente tem que respeitar também o desejo do atleta, né? O Thiago Mendes é uma situação que também está bastante fria? O Thiago Mendes, a gente fez uma proposta, né? Uma proposta que não foi aceita. Então, assim, nesse momento, a gente continua conversando, a gente gostaria que o Thiago viesse para cá, a gente sabe que o Thiago também gostaria, mas a gente tem que respeitar o clube que ele tem contrato, né? Então, a gente fez a proposta ao clube, né? E o clube não aceitou. Então, nós continuamos conversando, vendo se há uma possibilidade de ajuste. Os números estão muito distantes. Os números são muito diferentes. Então, nós não temos... a gente pode mexer um pouco, conversar, mas com a distância que está, eu acho que é uma situação difícil. Mas a gente continua com muito interesse no Thiago, gosta muito do Thiago. É um jogador que a gente acha que cairia muito bem no nosso elenco, mas é muito difícil a negociação. O Marcos Antônio está mais próximo? Dá para dizer que é uma situação mais próxima? O Marcos Antônio é um jogador que a gente gosta muito, vinha monitorando já há bastante tempo. Nossos meninos aqui do Scout várias vezes falaram dele, a gente estava monitorando, conversando a respeito dele. Conversamos bastante com o treinador, com a comissão técnica também sobre ele. Então, claro, a gente está numa disputa sadia. A gente tem visto muitas notícias, o Flamengo também tinha intenção nele. A gente está buscando, se for dentro da nossa possibilidade, da nossa realidade, do que a gente pode fazer. É um jogador que nos interessa, é um jogador que a gente considera muito parecido com o jeito do Alisson jogar, um jogador de muita mobilidade no meio de campo, né? Inclusive jogou com o Rodrigo Nestor na seleção de base, foram companheiros de quarto. Verdade. E o Nestor, conversamos com o Nestor também sobre ele, falou, pô, o menino fantástico. O Nestor já pegou o telefone. O Nestor, a gente usa muito aqui os meninos. Então, né? E o Nestor falou, bom, um jogador fantástico, um menino do bem, trabalhador e tal. Mas sim, a gente vai trabalhando nesse sentido. Eu acho que há chances, mas ainda tem um caminho a percorrer. E não inviabiliza a vinda do Thiago, por exemplo? Não inviabiliza. Seria os dois a ideia até porque, veja, espetacular, né, seria. Hoje a gente pensava, né, a gente perdeu dois jogadores, né, o Pablo e o Alisson na posição, né, do meio campo. Então, a gente acha que precisa de mais alguns jogadores para rechear, a gente acha mesmo que precisa de dois atletas para essa posição, se possível, nessa janela, que não é fácil. Então, a gente está buscando dois atletas para o setor. Então, vamos ver se a gente consegue até o fim da janela algo nesse sentido. Zagueiro vai contratar ou não? A gente acha que precisa de um zagueiro, porque apesar do Zubeldia usar uma linha de 4, né, a gente acha o ideal ter 5 zagueiros. Sim. E eu não considero o Igão, que é um menino 16 fantástico, anos, tem muito, 16 muito anos, jovem, muito né? jovem, muito técnico, muito bom jogador. Acho que vai ser um grande jogador no futuro, mas está passando aqui o que o Beraldo passou. Adaptação, entendimento, crescimento tático, técnico, até físico. Então, não é. Então, hoje, com a saída do Diego, a gente acha que o ideal é ter 5 jogadores, mesmo utilizando 2. Então, a gente está pensando em mais um zagueiro, também tentando para essa janela, né? Então, vamos dizer, nessa janela a gente pensa, eventualmente, num lateral esquerdo, 2 jogadores de meio campo e um zagueiro, é o que a gente acredita que deixaria o nosso elenco fechado até o final da temporada. Um zagueiro, 2 meio-campistas e o lateral esquerdo. Isso. 4 reforços. 4 reforços, se a gente conseguir esses 4 reforços, né? É claro que até em razão da contusão do Alisson, tem grau de urgência, né? Então a gente acha que precisa primeiro dos meio-campistas, depois do lateral e do zagueiro, né? Mais ou menos no mesmo patamar, até um pouquinho mais o lateral do que o zagueiro. Mas o lateral é uma posição mais difícil que zagueiro. Então você precisa olhar bem, porque tem um sistema de jogo, ele tem que se adequar, tem que ser um jogador com muita profundidade, que é assim que a gente joga, então não é tão simples. Lateral é uma posição difícil nesse formato, né? Então a gente está olhando bastante para ver se a gente encontra. E eu tô com o tempo estouradaço e eu quero te agradecer, Belmonte. Olha, André, foi um prazer. Obrigado por receber a gente aqui no CT. Acho que a gente conseguiu falar de vários assuntos importantes do São Paulo, da temporada que vem aí, os reforços, né? Que o torcedor fica naquela expectativa.
mas você deixou bem claro aqui quais são as posições, qual é o status das negociações e vamos ver se vai dar certo. André, grande prazer falar com você. Você sabe que o quanto que eu te respeito, né? Eu sei eu acho que assim, cara, a crítica ela vem, ela é inerente, faz parte. Eu sou jornalista, Sim. sei que faz parte, mas eu sei e eu prezo muito em falar com você pela sua seriedade, pelo tanto que você preza pela verdade na notícia, na discussão. Então, é um prazer falar com você, estou sempre à disposição. Obrigado, Belmonte. Obrigado pelas palavras. Valeu. E é o seguinte, toda semana tem o Zona Mista aqui no canal do All Sport, então para ficar por dentro das entrevistas, papos como esse aqui com o Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, é só ficar ligadinho aí. Valeu, volto semana que vem. Qual?